Oi, gente, tudo bom? Bem-vindos ao Tech Club da Martech Co. E hoje a gente tem mais um convidado, e esse convidado é um cara de finanças, mas é um cara também, além de ser de finanças, é um cara hiperconectado, é da Hyperstream. É o Danilo, e a gente vai conversar com ele sobre toda essa jornada, toda a jornada financeira do cliente, as oportunidades que essa jornada traz. Vamos falar de faturamento, vamos falar de collection, vamos falar de billing, vamos falar de CRM, porque isso tudo está envolvido. E aí, Danilo, bem-vindo, bem-vindo ao Tech Obrigado, Club. obrigado, Ieda. Obrigado, eu agradeço muito a oportunidade, né? Espero que eu consiga compartilhar um pouco da nossa experiência e principalmente levando a jornada financeira dos clientes. Não, experiência vai ser muito. Eu queria que você já começasse Legal, apresentando aqui para a Martech, tá bom? né? Qual o propósito da Hyperstream, o que, que a gente consegue ter através da empresa, e o que, que vocês oferecem de Legal. valor para os clientes que estão nos ouvindo, porque o Tech Club ele trabalha muito com cliente B2B, B2C. Então, o que, que a gente tem aí com a Legal. Hyperstream? Até eu acho que vale eu comentar um pouquinho da empresa, né? Como que a gente começou. A Hyperstream já tem alguns anos de mercado, então nós não somos uma startup, a gente tem um volume de clientes grande. Na ponta são quase 40 milhões de clientes impactados. Então, são grandes grupos, né, diversos bancos, emissores. Então, a gente começou anos atrás com a história da transformação digital, né? E a transformação digital na época era levar o cliente basicamente da fatura impressa para o e-mail, né? E o foco, né, por trás disso era basicamente o saving, né? Da gente ter um saving maior, né, na operação e também um maior controle, Era uma né? estratégia financeira, né? Exatamente, Era bonito o paperless, mas era uma estratégia é uma estratégia financeira. financeira. Por trás era o saving e também, né, na época se pensava muito nisso, mas você ter o controle do dado, né? Quando você vai para o digital, né, depois a gente vai falar um pouquinho mais disso, mas você sabe o que o cliente fez, pelo menos abriu o e-mail, baixou a fatura, então tem alguns dados interessantes por trás. Então a empresa começou assim, na época grandes grupos começaram com a gente e foi um trabalho muito bem feito. E hoje a gente tem um grande orquestrador financeiro, né, que envolve principalmente as regras de cobrança, faturamento, cobrança e também o marketing das empresas. Então, grandes grupos de telecom, bancos, seguradoras. Então, a gente vem desenvolvendo, investindo muito dinheiro, é uma plataforma SaaS de software, né, que a gente automatiza todo esse processo, que é um processo que normalmente nos grandes grupos ou são terceirizados e até muitos ainda estão nos famosos print centers que faziam, né, a impressão do papel e hoje mandam lá o SMS, o e-mail, mas a gente veio para transformar essa jornada. Então, nosso grande objetivo é realmente transformar esse principal elo, né, de relacionamento entre uma empresa e o consumidor e o cliente, que é a jornada financeira. Então, a gente entende que tem uma grande oportunidade por trás dessa jornada. Então, você está colocando que a jornada financeira ela é uma precursora da jornada digital, no Exato, momento em que eu digo assim, eu não vou mais mandar fatura em papel, exato, né? exato. Eu trabalhei muito tempo em telecom, mas eu trabalhei numa empresa de document company que era Xerox. Exatamente, Né? Então eu vim de exatamente, um outro mercado exatamente, também, que era o exatamente. oposto, né? A gente era a empresa do papel naquela Sim, época. sim, Mas você está colocando uma mudança também de comportamento do cliente, exato, né? Que ele exato, passa a não receber mais aquele papel, aquela fatura, e você obriga ele a ser um digital, a exato, abrir um e-mail, a exato, receber um SMS de alerta. exato, Isso, no início, é uma transformação dentro das exato, empresas e acaba tendo algumas perdas, né? Como é que vocês da Hyperstream viram e implementam isso? Porque tem alguns clientes que esquecem, não exato, abrem o e-mail. Isso, não, por exato, exemplo, não pode ser um causador de uma inadimplência não esperada, né? exato. Num billing, pós com isso uma cobrança, né? Com as réguas. Como é que vocês Então, têm aí essa jornada a com essa gente visão? tem, a gente tem Eu muito. comecei pela parte ruim, Não, que é proposital, mas né? é importante a pergunta, mas a gente tem muita experiência, é lógico, né? Quando a gente passou do papel por e-mail, isso há muitos anos atrás, isso nos levou a uma experiência que hoje são diversos canais. Então, Omnicanalidade. você tem uma ideia, o WhatsApp, ano passado, cresceu 80% de utilização, então, principalmente no financeiro. Então, tem todo um trabalho, né? E mesmo financeiro, não é o cliente deixou de pagar, você bombardear ele com uma série
comunicações em diversos canais digitais, né? Isso causa até motivo de fraude, né? Então, é um problema complexo. Então, existe todo um trabalho, né, de educação, inclusive para o cliente começar a trabalhar com você no digital, independente da régua de faturamento ou de cobrança, ele tem que ter o consentimento, né? Então, e a gente até Tipo um usa, opt-in, ele tem que exato, ele tem aceitar. que aceitar, né? E aí até é um trabalho interessante, porque usando esse canal, a gente, com a plataforma, né, com a plataforma HyperStream, a gente consegue também personalizar as ações. Então, você consegue educar aquele cliente o porquê que ele vai receber, por exemplo, uma fatura no WhatsApp. Então, até um parêntese interessante, durante a pandemia, né, a gente teve até a greve dos Correios. Então, um dos grandes projetos que a gente teve foi levar as pessoas a conseguirem apagar a fatura através de um short link pelo WhatsApp. Mas você está em casa, receber um short link aí para você pagar né, fazer um pagamento, fala, pô, aquilo ali é fraude. Eu Então, já ia dizer, segurança. tem toda uma educação por trás, né, que a gente faz os clientes. Então, a gente é especialista, né, não só, vamos dizer, na régua, mas também em como Na, levar esse na conteúdo e como comunicação. comunicar aquele cliente Então, vocês também que ele são vai uma passar. empresa de comunicação, Isso, porque isso. vocês estão trabalhando com a jornada do cliente, Exato, exato. Então, né? a jornada financeira não envolve só, né, vamos dizer assim, o final a gente vê uma fatura. E essa fatura pode ser um PDF, pode ser o aplicativo, né? Você paga as suas contas também dentro do aplicativo. Então, a gente fala da fatura, mas ela é omnicanal, né? Ela está em vários locais, né, em diferentes formas. Mas a gente tem essa experiência realmente de conteúdo. Então, a gente une não só o faturamento, mas também o marketing. Então, o marketing, o CRM, ele pega a carona, né, dentro Através dessas de réguas. APIs ou vocês fazem a esteira toda? Nós fazemos a esteira toda. Então, desde buscar o dado, né? Então, a gente fala a jornada do dado. Então, por trás do faturamento, por trás de uma cobrança, ele tem uma jornada que por trás, a base ali é a informação. Então, a gente busca desde do billing, né? Valida essas informações, que também muitas vezes regras mudam, então o cliente pode receber um produto errado, um total errado, então a gente valida todas essas informações, normaliza a informação, personaliza com campanhas, e aí depois, vamos dizer assim, tem toda a inteligência de se comunicar com o cliente no canal mais relevante. E esse serviço fica como se fosse um outsourcing, em que vocês vendem o Isso. serviço, É, ou a empresa tem que comprar isso como licença e ótimo, comer com ela no prato? ótima pergunta. Então, isso até é o nosso grande propósito. Então, na maioria dos grandes grupos, e até a gente está, o grande direcionamento da HyperStream é ir até para as empresas, né, o SMB. Então, uma vez a gente Já ia perguntar. democratizar Maior volume, o né? uso da plataforma. Então, normalmente, né, isso até no passado, eram os famosos BPOs, né? Então, com a HyperStream, hoje a empresa pode, né, licenciar a plataforma e ela fazer todo esse processo, ela ter controle de tudo que está acontecendo, né? Então, desde a entrada do dado, transformação da informação, até a saída e conexão com aquele cliente. Então, esse é o nosso grande diferencial, né? Pegar todo esse, vamos dizer assim, essa coxa de retalhos, né? Posso dizer assim, né? Muitas Isso. vezes que acontece nos grandes grupos, principalmente, e automatizar através de uma plataforma de software. Isso tudo SaaS, né? Você não precisa ter infraestrutura, então a gente está, vamos dizer assim, atuando nesse mercado, que é um mercado assim de bilhões, né? Bilhões. Mas olha só, a gente está falando de processo, Sim. né? O mapeamento, os processos, as interfaces internas que a Isso, empresa existe e isso. tem. Exato. E as empresas hoje, quando a gente olha o grau de maturidade, muitas delas não são conectadas na sua totalidade para virar uma empresa multimomento, hiper conectada, Sim, porque os processos ainda, por exemplo, têm bancos externos que elas compram informação, sim, tem bancos internos, mas que ainda é um banco a banco, né? Ela não trabalha bem o dado. E os processos, né, não estão claramente definidos, e a gente tem muito, eu gosto da palavrinha people flow, é a sim, pessoa fazendo o papel do processo. Quando a Hyperstream entra, ela também faz esse mapeamento de processo, ela ajuda sim. a empresa na implementação, não só na implementação, mas como na redefinição e talvez o redesenho desses processos? Sim, nós né, principalmente é uma das nossas grandes experiências. Então, nós temos uma área de consultoria, não é só o software, né? Então, a gente tem
Hoje a Hyperstream, 75% da empresa é tecnologia, né? Dizendo assim, de pessoas. Mas a gente tem uma consultoria estratégica que a gente tem uma experiência grande no mapeamento. Então, Ok. quando a gente pega um grande grupo, então eu pego uma grande telecom, ali existem, vamos dizer assim, processos, inclusive, né, se eu mencionar a palavra billing, né? Existem regras ali que não estão nem mapeadas. Então, o nosso grande expertise é realmente entender tudo que está acontecendo ali no processamento, ali no core financeiro, para traduzir isso em dados e esse dado entrar para a ferramenta. Logicamente, tem empresas de grupos menores, né, empresas menores, né, que conseguem fazer isso sozinho, mas a gente tem uma consultoria estratégica que As ajuda. empresas de telecom, como você colocou, billing, tudo, elas têm uma característica de ter uma área chamada garantia da receita, Isso, né? Porque é isso. justamente aquela área que fica O famoso cronome... revenue É collection. o revenue collection, porque Exato. ela fica justamente traqueando aonde pode ter gap, que Isso, está vazando aquele isso, gap, que por consequência não vire receita, e isso é um problemaço. isso. Então, com a solução de vocês, a gente teria mais segurança para que a garantia da receita tenha menos risco, porque também ali dentro tem a questão de fraude, que também acaba sendo Isso. feito. Vocês entram nesse âmbito também da Isso. fraude? Não só na orquestração, mas tem uma camada anterior, que foi até uma tecnologia que desenvolveu, que é muito interessante, porque na maioria dos processos, quando você leva um dado financeiro para o cliente, na maioria das empresas, isso é feito por amostragem. Então, a gente desenvolveu uma tecnologia que, antes de chegar esse dado no cliente, a gente revalida toda a informação. Quero dizer, revalida mesmo, desde o e-mail até o cálculo de um parcelamento de uma fatura, até um cálculo de um total. Então, todo esse fluxo de informação dentro da jornada financeira, a gente garante de ponta a ponta. Então, a gente tem plena certeza que a hora que o cliente receber uma fatura do cartão de crédito dele vai estar 100% validado, ele não vai ter que ligar no Se ele questionar, é atendimento. isso aí, isso aí. Exato, para fazer um questionamento de uma conta, né? Então, a gente tem... Questionamento de fatura é um Exato, fator que gera um churn absurdo, absurdo, né? absurdo. A experiência totalmente negativa, a gente está falando de customer experience, Exato. e hoje a maioria das empresas, no geral, te colocam num 0800 ou num Sim, atendimento de call center, sim, né? sim, Naturalmente, o WhatsApp é a ferramenta, a gente consegue falar tudo com o WhatsApp, mas a gente não consegue resolver. E isso gera problemas para os clientes. Vamos num cliente que é o final da esteira. Eu estou fazendo com um cliente que é o CPF. exato. Você tem problemas com seu nome, você acaba sofrendo, o seu CPF fica bloqueado por um processo errado da empresa. Vocês também auxiliam as empresas nisso a ter contas a receber saudável e um billing saudável? Nós temos como uma forma de ter um cockpit de risco de tudo que está Ok. acontecendo ali. Então, a gente fala muito no financeiro, que são os cortes, os vencimentos. Então, a gente tem, no momento que você está fazendo, né, levando um vencimento para um cliente, a gente tem plena certeza de quem que vai receber o dado certo, de quem que vai receber o dado errado, e até ter um plano, né, que se por exemplo, você pega a Anatel, eles têm várias regras, né, que mudam ao longo do tempo. Você pega o Bacen também. Então, pode acontecer. Então, o que a gente funciona é realmente com um cockpit de risco ali, para que a operação ali da empresa tenha o menor risco possível. Então, a E gente ajuda. qualquer segmento, qualquer nicho, vocês trabalham, vocês têm nichos específicos, vocês trabalham com verticais específicas, Sim, porque o mundo telecom tem sim, uma esteira complexa, né? Mas sim, vamos falar, setor de seguro, saúde, indústria, educação, tem sim. graus de inadimplência. Como é que é isso? Vocês atuam em qualquer vertical? Nosso principal mercado, né, onde nós nascemos, principalmente é o mercado dos bancos, né, o mercado financeiro, Financeiro. telecomunicações, e temos seguradoras também. Tá. E Então, vocês agora, navegam nesse mundo. isso. E nada impede que você use a tecnologia, até é um trabalho nosso para os próximos anos, trabalhar outros mercados. Então, o mercado educacional, por exemplo, a gente tem muito problema, né, financeiro. Por isso que eu coloquei ele Nós como aqui clientes, como. né? É. Mercado de healthcare, por exemplo, tem muito problema. Então, se você pensar na régua financeira de nós consumidores, nós temos problemas em todos os mercados, né? Infelizmente, né? Infelizmente. Tem empresas que rodam muito bem, tem empresas que têm mais problemas, até
Hoje, até na Jovem Pan, eu estava vendo de manhã em relação até os bancos ali, o nível de reclamação, então, tem aumentado. Então, por mais até que muitos bancos, né, nasceram na era digital, ainda tem problema. Então, a gente vem para realmente ajudar a reter melhor o cliente, né? No final, o cliente não ter que ligar no atendimento para resolver um problema dele, mas todos os setores nós conseguimos atacar. Você falou da omnicanalidade, né? Hoje o cliente é multicanal, né? Nós Sim, somos multicanais, a gente fala, somos móveis, então a partir do momento disso eu falo pelo site, eu falo pelos portais que são feitos exclusivos, em que você tem uma senha e entra, eu falo por solicitar no 0800, eu exato. posso pedir por um WhatsApp, eu posso ter robôs fazendo esse atendimento no WhatsApp. Como é que é hoje o processo de vocês desse atendimento digital? Ao invés de eu colocar, por exemplo, uma PA de um call center que tem um custo, Isso. né, que tem todo um treinamento, que é uma atividade repetitiva e você consegue fazê-la, essa atividade, através de uma robotização, através dos RPAs. Como é que a Hypestream nos oferece isso aí no mercado? O nosso grande objetivo é levar os dados corretos para esse canal. Então, levar Tá. o dado financeiro, o dado da jornada para qualquer canal e orquestrar essa informação. Então, você pega um robô, você pega um bot, um chatbot, ele está consumindo dados da Hyperstream. Você pega um e-mail, ele está consumindo dados da Hyperstream. Então, para nós, independe do canal digital. O nosso grande objetivo é orquestrar todo esse processo, né? Que uma vez que eu, vamos dizer assim, eu estou no e-mail, eu não recebi uma determinada informação, a plataforma tem que ser inteligente, eu tenho que ter a regra de falar, olha, o Danilo, o próximo passo dele é o SMS ou o WhatsApp. Você tem uma régua digital que você alerta a A cada. cada interação, nós temos as regras, né, que o cliente define, independente do canal digital. Então, a gente tem clientes que têm todos os canais digitais, inclusive, se você for ligar no call center e pedir uma segunda via de um determinado, não sei, uma determinada fatura, por exemplo, Uhum. uma carta de cobrança, o que for, vai bater na Hyperstream. Então, a gente vai processar essa informação e vai te devolver no mesmo formato que você recebeu no e-mail. E a mesma coisa para o Mesma coisa se ele bot. for para o Serasa, se ele tiver uma cobrança extrajudicial, se ele entrar num processo Se jurídico. aquele grupo e aquela empresa tiver aquela informação, a gente vai processar e levar Então para ele, você parte do dado da da empresa. empresa. Sempre Mas do o banco. dado da empresa não está pronto. E Perfeito. aí? A gente tem o dado, mas Sim, ele não está trabalhado o suficiente para eu te dar essa informação correta. Vocês ajudam a empresa a melhorar o dado, minerar esse dado, organizar o dado entre as interfaces, porque isso é um trabalho gigante quando a gente sim, fala de grandes empresas, sim, empresas menores não, mas hoje está tudo dentro de um ecossistema. Então, a empresa pequena faz parte daquela cadeia que obrigatoriamente é um fornecedor de uma empresa maior, que então ela tem que se adequar àquela regra. Essa conjuntura de os dados não estarem prontos, né? A gente vive num momento sim, data-driven, mas as sim, empresas não estão. Se a gente olha na maturidade, eu tenho o quê? 27, 37% de empresas conectadas. sim, Eu ainda tenho as emergentes, eu tenho as nascentes, então o dado não está pronto. Como é que exato. vocês enxergam isso? Vocês entram só a partir do momento que o dado está pronto, ou vocês conseguem fazer uma consultoria para preparar a empresa, para preparar o dado e aí Sim. sim entrar com a solução? A gente parte na verdade, assim, como a gente é muito focado na jornada financeira, a gente parte do pressuposto que pelo menos o faturamento ali, Parte da mãe o principal, cliente, que é o o faturamento, como a cliente gente comprou um conversou. produto, ele vai ter que pagar esse produto, ou ele vai ter que Perfeito. pagar esse serviço. Então, isso qualquer empresa É básico, né? A é empresa, básico, se não faturar, é ela não básico, é existe. básico. Tá, E aí a gente, no meio do processo, nós vamos agregando outras informações. Então, tá. olha, eu quero agregar uma determinada regra de um Bacen, por exemplo. Ou agora na próxima fase eu quero agregar dados de marketing que para esse determinado segmento de cliente a gente vai mandar essa campanha, né? Então, ao longo do processo, né, ou até, vamos dizer assim, tem clientes que começam, né, olha, eu tenho um produto e daqui a pouco eu tenho 4 produtos, mas Uhum. aqueles 4 produtos têm que aparecer no mesmo pagamento no final da linha. Então, a gente ajuda a fazer todo esse merge de informações. Então, depende da curva de maturidade daquele cliente. Tá. Então, mas o dado, assim, o principal, comprou um produto e vai ter que pagar no final,
começa dali. E aí a gente vai agregando bases, informações, e aí nosso time de consultoria, né, o pessoal de consultoria estratégica consegue auxiliar nessa, vamos dizer assim, Então você está ali naquele agregando valor. limite do CRM com ERP. Isso, exatamente. É isso? Exatamente. Nesse limite do Exatamente. CRM, aí eu entro com essa Isso, visão e isso, aí a gente consegue mapear, rastrear, isso, alertar, fazer isso, KPIs, isso. apontar onde tem risco, Isso. né? E até assim, né? Você tem o dado que a gente consegue entender, então, como eu te falei, a gente consegue, vamos dizer assim, a gente consegue gerar sinais de que um cliente pode ser no mês que vem para o rotativo, né? Mas também a gente pode gerar sinais na ponta do que o cliente fez, né? Se o cliente ele acessou uma determinada informação, se ele clicou numa campanha, né? Então a gente tem essa interação na ponta. E aí você partindo para o digital, vamos dizer assim, você pega, você pode ter vamos dizer assim, um site onde a gente gera essa informação e você consegue pegar toda a navegação. Ele vira praticamente um e-commerce e você consegue, e o grande objetivo é você monetizar esse canal, essa régua. Perfeito. Então, no momento que eu mandei uma determinada comunicação financeira para você com uma campanha específica, né, para você. Então, por exemplo, para mim pode vir um test drive de um automóvel, para você pode vir um serviço financeiro que você estava buscando. Então, Customizado. a gente consegue medir, quando a gente vai para o digital, quantos cliques teve naquele espaço. E você vai monetizar. O e-commerce funciona assim. Né? Para você estar lá estampado É o CAC lá, né? Para você estar estampado na homepage da Amazon, tem um valor. Eles sabem quantos cliques, eles sabem qual que foi né, vamos dizer assim, a experiência daquele cliente naquele momento. E aquilo, até para o futuro, né, até hoje ainda acontece de você entrar no aplicativo do banco, você tem um investimento e o banco te oferecer um crédito. Né? Mas isso, o seu contexto pode mudar de uma hora para outra. Então, eu paguei o meu cartão, eu já tenho crédito, eu posso comprar um novo produto. Eu ainda estou oferecendo, né, uma campanha de um crédito ali, né, para ele. Então, até no futuro, essa questão do contexto em tempo real vai ser muito importante, que você pode aplicar para as réguas financeiras. E ali você tem uma taxa de, até como a taxa de abertura, a média de abertura do e-mail, vamos dizer assim... não é muito baixo? 16%. 16%? Quando você vai para a jornada financeira, 50% para cima, na primeira tentativa. Nossa, eu tinha uma percepção então, muito diferente. Então, a interação dos nossos clientes é alta, porque ele está esperando aquela... Quantas vezes você entra no seu aplicativo para ver a fatura do seu cartão de crédito? O que te cobrou, o que está acontecendo, você entra várias vezes. Então, a interação é muito grande. Quer dizer, a fatura, então, é a vedete. Para O você canal, manter o relacionamento exato. e você chamar a atenção desse cliente. Exatamente. Você pega os grandes bancos, estão virando grandes marketplaces, onde você vai oferecer um determinado produto. Você tem um canal ali que tem um CTR, que tem uma taxa de abertura altíssima. Então, por que você não oferece... Mas qual que é o principal ponto? Oferecer no contexto certo. Se você oferece no contexto... Para não ficar enchendo o saco do cliente. Exatamente. Então, é um canal super importante que... No paralelo, o marketing ali, o CRM, né? Apanhou muito, por isso que eu falei, olha, a taxa de conversão pelo CRM, para você falar com o cliente através de uma campanha e mandar pelo cadastro, é muito baixa. É muito baixa. O e-mail é que menos a gente usa. Exato. Uma landing page hoje é muito mais forte do que você mandar um e-mail marketing. Exatamente. Mas a gente não está falando, a gente está falando do e-mail finanças. Exatamente. Aqui, né? Que é a saúde e a preocupação, então, que o cliente tem ali. Pô, se eu vou olhar minha fatura, eu vou olhar se tem alguma coisa que veio errada, e aí eu entro na questão de segurança, porque a gente está falando de um dado sensível, porque ali tem um perfil teu de compra, vamos no cartão, de uso, né? De quanto você gastou. E esse dado caindo no mercado, LGPD está aí, como é que vocês atuam nisso também, essa segurança do dado? Então, para a gente, na verdade, a gente tem quase, pela nuvem da Hyperstream, passam quase 40 emissores, 40 bancos. Então, a gente tem um dado muito crítico ali por trás. Então, primeiramente, a gente tem infraestrutura sempre em data centers. Agora a gente está fazendo uma migração, inclusive, para o Google, mas sempre Tier 3. Eu ia perguntar qual Tier. Nós temos certificação ISO 27001, que tem que ser revalidada todo ano. Nós temos auditoria, principalmente dos clientes.
né? Muitos dos clientes dos bancos fazem auditoria na Hyperstream. E também uma coisa muito importante por trás da nossa empresa, a gente tem os controladores, são os mesmos controladores de um grande grupo econômico, um dos maiores grupos econômicos do país. Então, nós seguimos uma governança muito forte. Muito forte, muito né? forte. Inclusive, somos auditados pela Deloitte todo ano, então tem todo um... Nós não somos uma startup que estamos começando. A gente já tem um tempo no mercado e também temos, né, muitos clientes, então essa questão de segurança é muito importante para a gente. Estão virando unicórnio. Vamos trabalhar para isso. Exato. Mas a gente tem um volume grande. Eu acho que, até como eu falei, né, a gente tem 40 milhões de clientes Então, na por isso que eu ponta, falei, está né? virando unicórnio. 40 milhões é Se um você bom for ver o número. poder de fogo que a gente tem, né? Eu quero dizer o seguinte, você faz uma campanha, você, né, tanto para o positivo como no negativo. Exato. Se a Hyperstream não processar, todos os clientes da Telecom não pagam no vencimento do dia seguinte. Então, a gente tem vamos dizer assim, uma criticidade muito grande pelo business. Nossa, a gente para a empresa. Se a gente não processar, a gente para. Algum tempo atrás, como eu falei, a primeira migração que as empresas fizeram foi do paperless, fazer o outsourcing da impressão de faturas. Tinha os birôs, né, das empresas, elas começaram a trabalhar com birô de faturamento. Eu visitei vários no interior de São Paulo, aqui, birôs que tinham. E isso mudou, né? A gente tem o paperless, tem o ESG, que aí, quando vocês trabalham com essa questão toda digital, a gente está falando de ESG, de governança, de compliance. Sim. E a inteligência artificial? O que vocês acham que a Hyperstream vai oferecer com o uso da inteligência? Porque estudos preditivos, dados, vocês trabalham com esses alertas de dados, com esse perfil, persona do cliente, já que é uma jornada, vocês têm essa persona, né? E isso está envolvido dentro do conceito do CX também. Então, eu estou incluindo aqui IA, CX, Data-Driven, Big Data. Tudo que você está falando, eu estou colocando nesse bolo. O que vocês estão preparados para isso? Para inovar, porque é um mercado que a tecnologia vem todo dia transformando, o cliente está mais agressivo na sua qualidade de receber serviço, né? Ninguém quer ter problemas. Fala um pouquinho da empresa. Até a gente fala muito de inteligência artificial por causa do ChatGPT, né? Está na moda, né? Está na moda, que eu falo bastante, é o novo hype, né? É o novo hype, exatamente. Mas o conceito é usado há muitos anos atrás, né? Principalmente pelo varejo. Mas no caso da Hyperstream, o que a gente tem, a gente já tem uma grande inteligência por trás da orquestração ali dos canais, né? A nossa grande ideia, na verdade, o que a gente vem investindo bastante dinheiro, né, na plataforma, é que realmente a gente destravar esse valor dos dados. Então, vamos dizer, logicamente a gente não vai vender o seu dado para o mercado, mas a gente consegue tirar insights de comportamentos dentro da régua financeira, que são algoritmos que rodam, que a gente conseguiria tirar insights que nenhum outro mercado conseguiria. Então, você tem todo o comportamento. Você consegue fazer curva de tendência de comportamento, por exemplo, para saber uma saúde do teu quanto a receber? Você fala, olha, aquele cliente em específico, né, não vai entrar no rotativo daqui X meses, ou olha, qual é a correlação, né, dos produtos que aquele cliente está comprando, ou logicamente, isso... Isso é insight para marketing, que está fazendo um produto que está entrando num rotativo de régua de risco. Exato. E mesmo comportamental para a venda de novos serviços e produtos. Então, o que a gente consegue é entender se você usa um determinado supermercado, a gente conseguiria colocar propaganda ali num concorrente. Você indica, então, opções. A gente consegue fazer... Estamos nesse estágio ainda da inteligência contextual, né, que a gente fala hiperpersonalização, que é principalmente o que o e-commerce faz muito, né, com os algoritmos. É o próximo passo. Então, é o que a gente tem de informação. Hoje, o dado comportamental, eu acredito que é o ouro da nova era. Né? Então, até o que eu falo bastante existem algumas etapas, né, que a gente passa pela informação. Então, tem os sinais, né, que o cliente dá. Depois você tem que pegar esses sinais e transformar esses sinais em dados, esses dados em informação.
e essa informação tem que ser contextualizada para cada um dos clientes. Então, Depois que a inteligência artificial. Eu depois até da inteligência postei isso. artificial, entendeu? É Então, exatamente então isso. existe um fluxo a ser seguido, né? Um trabalho a ser seguido. E aí, obviamente, o valor daquela informação, ela vai passando por todas essas etapas. Então, por que que a Amazon é a Amazon hoje? Porque eles têm os dados comportamentais. Uhum. Por que que a Netflix é a Netflix? Porque eles têm os dados comportamentais. Então, o grande, até para o setor financeiro, né? A Amazon começar a vender seguro, começar a vender cartão de crédito, eles têm uma informação super importante. Mas qual que é a dificuldade, né? Até voltando lá aos mercados, principalmente financeiro, telecom, seguros, é que o e-commerce ele já nasceu em plataformas que permitem você tirar esse insight, né? Hoje ainda muitos dos mercados estão na parte da transformação do sinal para o dado e ainda uma fase do dado para a informação. Então, mas eu acho que vai ser quando essa régua financeira, né, a gente conseguir ter esses insights, né, e a gente trabalhar essa hiperpersonalização da forma correta, vai ser um game changer. E as empresas, a maior parte está saindo do físico para o digital. Digital. É o phygital, né? Não tem, Digital, porque todo mundo tem que ter a opção do canal digital para você falar e fazer sua compra. Eu digo que a jornada do e-commerce ela é boa porque ela é visual para quem compra. Você sabe cada etapa que você está, até a hora de você receber, sair sua fatura. Tem toda essa segurança, apesar de os sites são muito seguros, vem toda aquela preocupação. Mas esse comportamento num país que a gente passa por problemas sociais, políticos, inadimplência. Essa semana mesmo eu estava vendo o grau de inadimplência, como cresceu, né? E isso tudo muda um comportamento de mercado. Então, o que você está De 10, 4 estão inadimplentes hoje. Olha aí. Entendeu? Então, quer dizer, esse comportamento, a ferramenta de vocês, o software, ele vai além, então, de uma jornada. Ele tem um analytics, ele tem um business intelligence por trás que vocês podem oferecer e gerar essas visões que impactam o negócio, né? Então, vocês não estão na cadeia só de finanças, vocês estão na cadeia de venda, de pré-venda, do pós-venda. É isso, vocês acabam sendo sinalizadores da saúde, né? Tipo assim, vocês são a ressonância, porque a ressonância começa onde os órgãos vitais. A fatura é um órgão vital de qualquer empresa, né? Exato. Nós temos os dados, né? Obviamente a gente não está na etapa da hiperpersonalização, mas você vê tem empresas que fazem 40 tipos de campanhas por mês só usando o dado financeiro e usando a nossa régua. Então, para impactar um cliente que está ali numa régua de cobrança e fatura. Então, a grande inteligência está não só de orquestrar ali, mas também prover essas informações para que a gente consiga segmentar, a gente consiga contextualizar de uma forma melhor. Hoje, eu acredito ainda, né? Até minha experiência de mercado, as campanhas de marketing hoje, com mais assertividade, são as baseadas em dados financeiros. Sem dúvida. Se você quer ter um sucesso numa campanha e ter o retorno, né, o famoso retorno sobre aquele dinheiro que você gastou, você tem que usar o dado financeiro. Exato. Ele é o mais real, que eu digo, ele é o mais verdadeiro. Exato. E até mesmo na hora que você, por exemplo, queira vender sua carteira de clientes inadimplentes, porque existe isso. Né? A gente tem mercado para isso. E as processadoras que justamente as trabalham processadoras com as que trabalham, inadimplentes. né? Então, que até hoje estão com o cabelo em pé ali do nível que aumentou bastante. Aumentou bastante, então isso é um risco, mas acontece isso, Exato, né? exato. Então, hoje, se a empresa vai comprar um CRM, se a empresa vai comprar um SFA, que é a automação do time de vendas, que é onde entra, né? O input. Obrigatoriamente, as empresas estão preparadas para comprar o CRF, por exemplo, o Customer Relationship Finance de vocês. Como é que vocês chegam nos clientes? Como é que é a força de vendas de vocês? Vocês ofertam isso digitalmente, consultivamente, né? Você falou das teles, é um nicho grande. Você falou de seguradora, é um super nicho financeiro. E eles movem o mercado. Esses três verticais movem muita coisa no mercado, em dado, né? Ninguém vive hoje sem tecnologia, então você tem tudo ali. Ninguém vive sem banco e ninguém vive sem alguma coisa relacionada à segurança. Então, como é que vocês chegam?
porque é um mercado também que são pelas bigs, pelas grandes. Ou vocês chegam nas espelhinhos, nas empresas menores, você veio de telecom, então você entende sobre isso, o ISPs da vida, né? Vocês também entram nesse mundo? Então, até o que a gente desmistifica muito é a questão principalmente da régua, vamos dizer, transacional financeira e junto com o CRM, né? Muitas vezes você fala, olha, o CRM substitui a Hyperstream? Não, porque o CRM não foi feito para trabalhar uma régua Perfeito. transacional 24/7, onde o cliente na ponta, se a gente não fazer o trabalho correto, ele não consegue pagar uma conta. Então, a gente agrega o que é melhor. Dentro da régua financeira, a gente dá oportunidade para as melhores plataformas de CRM e de marketing levarem as suas informações. Então, os grandes grupos têm estratégia, né, do CRM ali, né, do trabalho de segmentação, Big Data e etc., levar esses segmentos para dentro da nossa régua de uma forma perfeita. Então, a gente não quer concorrer com o CRM e o CRM também não quer concorrer Não, eles com a são um Hyperstream. elo, São né? coisas que Se se unem, complementam, se se unem, unem. exatamente. Porque eu falei CRM, RP, vocês estão ali Exato. naquela cadeia fazendo essa orquestração. Agora, essa orquestração, isso dá uma redução de custo para as empresas? É vantajoso eles terem isso? Sim, porque você tem na verdade, você tem Eu um reduzo, por exemplo, o controle, headcount? você tem um controle total, principalmente você tem o custo operacional que, uma vez que você tem isso terceirizado, né, você acaba usando uma plataforma licenciada de software que você mesmo opera. Então, Isso seria bom para as áreas de pós-venda, por exemplo? sim, até Customer isso, Success? isso. Então, até é um negócio interessante, porque no momento que você vai lá numa empresa e pede uma segunda via de uma Ou conta, aquelas empresas que já entram para processar a empresa, que consegue rever a fatura, que está errada. sim, sim. Então, até o atendimento, É preventivo ele tendo se isso? conecta na Hyperstream, por exemplo. Olha, eu fui lá e pedi uma segunda via do meu banco. Ele vai lá bater na Hyperstream e o atendente ele vai saber. Ele vai falar assim, olha, Danilo, eu te mandei vamos dizer assim, a comunicação no dia tal, você abriu no dia tal, então tem todo um tracking por trás e até o próprio atendente consegue ver a campanha que você recebeu do determinado produto. Então, está tudo conectado. Normalmente, como as empresas fazem? Tudo isso é terceirizado. Isso, é isso que eu ia falar. A gente BPO. traz isso tudo para dentro e qual é o grande ganho? O cliente ter a visão do todo, ele ter a visão do fluxo todo do dado de ponta a ponta. Agora a gente vem investindo bastante, não só na orquestração, mas desde a abertura da conta. Então, nós agora fizemos uma parceria e fizemos até uma integração técnica de abertura de contas. Então, você consegue abrir a sua conta, né? Até agora o nosso grande objetivo é fazer com que o cliente liquide a própria conta no fluxo usando o Open Finance. Então, por que não, a Open hora que eu Finance. recebo vamos dizer assim, uma fatura, a hora que eu recebo uma comunicação de cobrança, eu já naquele mesmo fluxo aperto o botão, vou para o meu banco e pago. Hoje, qual que é a maior dificuldade? Você tem que copiar o código de barras, abrir o Isso, aplicativo do seu banco, ir para isso. lá, e até inclusive o O Pix. Pix agora ainda faz o colo automático, né? Que ele já Exato, pede. O exato, Pix mas faz. é a nova onda, né? Você teve o Pix, que foi, né, está sendo um grande avanço, milhões de pessoas usando, agora vai ter até né, as novas ondas, que é o Pix Crédito e assim vai. E aí, através do Open Finance, são os iniciadores de pagamento que você consegue fazer com que o seu cliente pague a sua conta no mesmo fluxo. E para a gente, qual que é o grande diferencial? Você faz no mesmo fluxo financeiro. Então, no momento que eu gero a comunicação financeira, eu já estou gerando vamos dizer assim, o fluxo para o cliente pagar e liquidar aquela conta no próprio banco. Então, ele não precisa copiar o código de barras, ele não precisa fazer o copia e cola do Pix para ir para o banco. Então, a gente vai conseguir eliminar o atrito User-friendly é totalmente. melhor, então, para Exatamente. ele. Então, desde a abertura da conta, validação de dados, normalização, personalização, entrega multicanal e no final usando Olha, o eu Open fui Finance para pós-venda e liquidar. eu estou chateada de não ter vivido o momento tendo esse software, tendo toda essa jornada, É, porque eu fui pós-venda, trabalhei com esses processos de pós-venda no segmento, sim, né, telco da vida, que são muitas interfaces, muitos relacionamentos com uma cadeia de clientes gigante, e a gente sabe muitos tipos de serviço, e isso é trabalhoso. Então, do jeito que muito. você está colocando,
isso é um ganho. Percentualmente, né? Antes do percentualmente, quanto tempo leva para implementar uma solução dessa? Porque todas essas soluções Boa são pergunta. longas, né? Boa Você pergunta. tem um ciclo longo de implementar esse processo todo. Boa pergunta. Vamos dizer assim, você pega grandes grupos, cerca de 3 a 5 meses, por aí. Tá. Você pega, por exemplo, empresas processadoras de cartão de crédito, você consegue implementar muito mais rápido. Então, de 1 a 2 meses está implementado. E aí o que a gente quer, na verdade, o que a gente está desenvolvendo são as APIs, né, que Já ia são perguntar, a API é a saída, autosserviço. né? A Porque ideia é ter as APIs, a gente já tem, né, algumas, mas é a API autosserviço, onde você já consegue conectar, ler a documentação, entender e fazer a própria implementação. Então, essa é a partindo do ideia. princípio que a empresa tenha que ter seus processos Sim, minimamente organizados e definidos, né? sim, sim. Isso, mas isso eu acho que é uma maturidade que a gente vai passar. Né? Por esses mercados, sem dúvida, a gente vai conseguir sair do outro lado. Mas muitos já falam, né? Se as processadoras têm, né, a maioria, né, com APIs, né? Você consome as APIs, processa os dados e tal. A gente vai, logicamente, numa segunda etapa, né? Depois da processadora, depois do billing, mas ter as APIs de entrada, saída, consumo de relatórios, validação de dados. Então, a ideia é seguir por esse E o caminho. ganho financeiro para as empresas? Porque eu acho que a primeira coisa, quando vocês vão ofertar isso para um Olha, cliente, ele pergunta qual é o custo, qual é o ganho que eu tenho nisso, porque sempre é assim, qual é o custo, qual é o ganho, é curto prazo, né? Tem todo Olha, esse conjunto isso depende bastante, né, logicamente, do do grau, nicho, do negócio. tamanho, né, a complexidade, mas a gente teve experiências agora, né? Fechamos alguns clientes, a redução chegou a 40%. É super. Você A pega, transformação digital ela tem a característica de reduzir até 30% de custo, 30% de custo e não, aumentar 30% de receita e reduzir isso, 40% de custo isso, nessa faixa. isso, Então, vocês estão dentro desse padrão, exato. porque isso é uma transformação digital também, né? E não só, você olha o risco também, né? Então, Uhum. o risco ali você tendo todo o processo automatizado e você tendo o controle dos seus dados ali, é diferente de você estar terceirizando uma empresa. Ainda acontece muito isso, trafegando TXT para cá, para lá, e o terceiro que imprimia agora manda SMS, o outro manda e-mail, então você Cada um não tem uma tem. modalidade, Então, assim, não tem padrão. não tem um padrão. Então, isso é um risco altíssimo, né? E eu Então, ainda, com essa ferramenta, isso passa a ser usado, por exemplo, pelos escritórios de cobrança, se eu terceirizo. Eu coloco ainda equipes para fazer a régua manualmente. Se eu quiser abordar, por exemplo, primeiro eu tenho o envio de um alerta, depois eu tenho o envio de uma carta, depois eu tenho um isso, bloqueio de uma fatura, depois eu tenho o isso. bloqueio do cliente, eu desconecto o serviço, vamos falar assim. Eu faço isso tudo automático dentro dos sistemas e eles já provisionam isso. Porque quando eu estou falando desses 3, 4 nichos que você falou, são complexos, porque eu Exato, paralisando um serviço desse, eu tenho regras exato. regulatórias que eu tenho que Sim. seguir. Eu ainda coloco um grupo fazendo aquela atividade de ligar, cobrar, O o ativo ativo ainda existe. ainda Então, o que a existe. gente faz é realmente a orquestração da comunicação e entrega do dado na ponta. Então, Tá. quem vai desligar o serviço, ou quem vai, né, muitas Continua a vezes, empresa a fazendo toda empresa. a sua Ou você esteira. automatiza com bot, tem uma série Não, de sim. formas que você Não, é consegue isso que eu queria fazer. saber, Tá? se vocês em paralelo colocam os bots automatizando, porque dá para fazer isso hoje com bot. Dá. Esse bot terceiro pode consumir a nossa informação. Então, a gente Uhum, entrega aquele dado para ele. Se o que aconteceu, né? Olha, eu mandei uma carta de cobrança para você. O que aconteceu? Naquela uhum. data, se ele abriu, se ele Você não pode mandar abriu, a informação mandei para um o outro, bot disparar a mandei um ação outro ativa. aviso, exato. E aquele bot segue para fazer o trabalho, né, de Como atendimento. no e-commerce acaba acontecendo, né? Porque o e-commerce não tem humano, Não, né? Você vai ali e compra. exato, Mas exato. quando eu compro, por exemplo, pelo WhatsApp, que é um canal hoje que representa 90% das vendas, Sim, né? Hoje você compra muito pelo WhatsApp, você faz o opt-in pelo WhatsApp, você manda DocSign pelo WhatsApp e sim, você manda fatura sim, pelo WhatsApp. sim. Por consequência, você manda cobrança também. Também.
também. Então, E aí vai da estratégia do cliente. Isso, para nós, independe. Se ele quer mandar via WhatsApp, se ele mandar via RCS, que é um canal também que é está uma... crescendo bastante, então, isso independe. A gente é, vamos dizer, agnóstico é agnóstico à ao... estratégia do cliente. Não, Né? então é interessante hoje a gente saber que eu consigo ter tudo rastreado fim a fim. Tudo arrastado fim assim. Né? Sim. Então, se eu quero ter uma garantia do que eu entrego para o meu cliente e saber se esse cliente é saudável, eu consigo, com esses dados de vocês, Exato. fazer uma estratégia Exato. de atendimento financeiro pós-venda. Exato. E Né? até como eu te falei, até do atendimento. Se você ligar no call center, ele, né, consumindo as nossas APIs aqui, ele sabe o que aconteceu. Uhum. Então, E qual é o tamanho de vocês? O tamanho de vocês em recursos, né? Vocês são uma empresa digital. Sim. Então, devem ter um estilo de empresa já mais ágil, mais moderna. Sim, hoje a gente conta com... assim, a gente tem uma produtividade muito grande. 75% da empresa tecnologia. Nós estamos hoje com 70 funcionários. Então, isso aí. Então, somos bem, vamos dizer assim, bem produtivos. Bem produtivos. Né? Tendo grandes grupos, né? 40 milhões de clientes na ponta. Eu acho que tudo vale da plataforma que você tem. Se você tem uma plataforma que... E inovação na plataforma? Vocês estão sempre fazendo novas features, estão fazendo novos apps, Sim. tudo para que o cara acompanhe na palma da mão? Sim, a gente tem um time... Imagina o CEO, ele quer saber como é que está o billing dele, o que está acontecendo. Ao invés Sim. dele pedir um relatório do financeiro, ele pode olhar ali no Exatamente. aplicativo e ter isso na Exatamente. mão? Exatamente. Ele entra na plataforma, ele sabe quantas pessoas vão receber a informação certa ou correta na ponta, se saiu a comunicação, se não saiu, o que processou. Então, ele tem tudo na palma da mão no celular. Tem uma produtividade boa, então, quando você implementa isso para as empresas, né? Tem. Porque você põe o óculos ali e você enxerga tudo, de Exato, alguma forma. Exato. O que está acontecendo na jornada toda ali do dado. Isso Jornada financeira. Eu achei esse nome interessante. A gente tem muito a SAP, que faz toda a parte de RP, mas esse conceito da jornada financeira, complementando o conceito da experiência. Então, vocês também vendem tudo relacionado a um CX da vida, porque a experiência, no final, é a que vale. O CX tem omnicanalidade, o CX tem dados, o CX tem experiência, o CX tem a preocupação da resposta rápida para o cliente. É isso? O tema que a gente fala muito e o que a gente está evangelizando no mercado é o Financial Customer Experience Management. Nossa, então, olha, ficou bonito, então hein? É um tema que, assim, é um tema que ainda não se dá tanto valor, quero dizer, pelo mercado, né? Muito social media, principalmente CRM, etc. Mas tem uma jornada ali que precisa ser transformada, é uma jornada muito crítica, né? Muito direta crítica ao cliente, que tem muito valor, né? E que foi entregue muito tempo aos reps de call center, né? Muito. E isso criou muita insatisfação de atendimento no mercado. A gente tem graus de reclamação altíssimo com isso, por falta de visibilidade dessa jornada e, por consequência, ações erradas com custo na empresa. Praticamente é isso. Você tá ali... Vou dar um exemplo meu hoje, né? Eu fui no final de semana pegar um voo, acabei não embarcando, pedi o cancelamento e aí uma empresa, logicamente eu posso falar o nome aqui, mas... Até imagino. Assim, eu baixei 3 apps, pedi o cancelamento, eu não consigo ver a minha reserva, não consigo ver a fatura do que eu paguei lá dentro. E aí, o que aconteceu? A empresa falou, olha, eu vou abrir um ticket para tecnologia para ver se eles conseguem colocar informação para você. E aí, por um outro lado, o CRM ali da mesma companhia me bombardeando de, olha, viagem tal, olha, desconto tal, mas ninguém olhando para o financeiro. Nada sincronizado, duas empresas falando com você. E qual que é a principal relação? O financeiro. O financeiro. É isso. Então, se eu combinei um valor que eu vou pagar e no final do mês eu recebo uma fatura com um valor diferente, quantas vezes você já não combinou com o banco e falou assim, olha, não vou pagar anuidade, é mais ou menos aquilo. A anuidade está de graça eu cancelei um serviço e o marketing fica me mandando venda do mesmo serviço ou de outro serviço e eu acabei de cancelar aquilo, eu não quero mais saber porque eu estou com um problema com a empresa. Então, você melhora a relação muito. Isso é um customer relationship, como você falou.
agudo, olhando o bolso, Exato. né? E em cima do bolso é a dor. A dor de vocês é, vamos trabalhar na dor principal. Fatura errada, problema, com certeza. Fatura certa, a empresa está mais saudável, você pode fazer muitas outras coisas, e aí você trabalha em parceria com o marketing, com a área de produto, com a área de planejamento, que tem tudo isso, né? Mas a Isso. fatura ruim, ela vai ser causadora Nosso de grande muitas objetivo doenças. é transformar essa jornada. É realmente fazer uma Transformar jornada essa que jornada. tenha. Não, muito bacana. Eu acho que é um conceito que precisa ser mais falado, né? Tá mais nas mídias, a gente ouve pouco, como você falou, né? O conceito do financeiro dentro da experiência, da jornada de experiência do cliente. A gente fala muito hoje de soft skill, NPS, né? Fala tudo isso, mas 60% dos clientes vão embora porque tem uma experiência ruim. Se eu Exato. pensar, acho que em cima desses 60%, 80, 90% deve ser por algum problema financeiro. É. E até eu acho que tem um pouco, né, a gente está falando um pouco desse tema que volta lá à questão econômica, né? A gente está falando hoje do financeiro e justamente por causa da inadimplência. Então, se você naquele momento tivesse implementado uma solução, né, que te automatiza esse processo, né, que te ajude a entender aquele cliente, né, ter controle do que está acontecendo, você poderia ter vamos dizer assim, um resultado melhor, né, na Cliente inadimplente, provisão dos seus devedores duvidosos, aí a gente já entra nos PDD na PDD na veia, veia, exato. margem na veia. Exatamente. A gente está falando de margem, né? E com EBITDA software. E vai embora porque a gente está falando disso. Então, cliente adimplente é importante e a ferramenta de mapear essa saúde do cliente vocês conseguem suprir, dando todo esse processo de automatizando software, todo. automatização, tratamento desse alerta desse dado também e como tomar a melhor estratégia para esse cliente. Né? Pô, é muito bacana, muito. Pô, Danilo, eu queria que. Tem uma hora que a gente está conversando já. É impressionante, né? O papo vai, a gente está aqui conversando. Eu gosto desse tema, eu trabalhei muito tempo com Sim, esteira de sim, processo, sim. né, de pós-venda, né? E a gente até trabalhou com implementação de robôs e, por incrível que pareça, eu conversei isso com você, quando a gente faz um processo com robô, ele flui mais rápido, porque ele segue a regra ali, né? Então a gente não foge tanto dessa regra. Mas eu queria que você deixasse um recado aí para as empresas, o nosso público aqui são as empresas, né? São os empresários, os empreendedores que também desconhecem um pouco disso, fala um pouquinho para as empresas do ganho da gente ter essa jornada e deixa seu recado, como as pessoas podem te encontrar. E aqui na Martech a gente está sempre de porta aberta. Qualquer novidade que você trouxer desse mundo, liga para que a gente conversa, coloca aqui na mídia, porque eu quero democratizar esses tipos de conceito. Esse é um que está muito fechado ainda em células, eu acho. Obrigado. Obrigado de novo, né? Obrigado pela oportunidade. Acho que, principalmente por você que já foi até do ramo, a conversa flui bem. Mas a mensagem é essa. Eu acho que, em relação à digitalização, né, até a comunicação digital, a gente já está nessa era, a gente não tem nem o que falar, Ser inclusive, né? digital não é Não é opcional, que a gente opcional, então fala. o próximo, né, as próximas gerações, então eu acho que o foco é esse, né? Você avançar na automatização. Eu acho que o primeiro processo é avançar na automatização, ter controle da sua informação, né? Saber o que está acontecendo com seus clientes, né? Isso é importantíssimo. Você ter Diagnosticar. eficiência dos processos, né? E através dessa, vamos dizer assim, dessa automatização né, do negócio, ter tempo para conseguir se planejar, né? Tomar uma decisão e o futuro dos dados. Eu acho que os dados comportamentais ali são, e pegando nessa régua financeira, a gente fala bastante, até eu falo bastante isso, plantar cana em cima de uma mina de diamante. Então, a gente tem informações ali muito interessantes que ninguém tem, né? E os grandes grupos têm e tem que tirar vantagem disso. Com certeza, o dado tem que virar uma vantagem, né? Exato, Para a exato. gente buscar o nosso bem-estar. Bem-estar é saúde financeira também, né? Exatamente. E É, ajudar os clientes. Eu acho que no final, o nosso grande objetivo como empresa é realmente ajudar nós como consumidores finais, né? não, muito bacana, A gente assim. deixar de, né, ter uma experiência melhor, mais engajadora e menos problema na nossa vida Não, e é financeira. bom a gente trazer essas opções, né? A gente está mostrando que tem muitas opções no mercado, tem muito trabalho bem feito, Sim, né? E a digitalização não tem volta, ela está aí, tem que ser feita.
e a empresa que não faz, ela não sobrevive, né? E a empresa que não tem um faturamento e um contas a receber bônus sobrevive também não, Exato. né? Então, fico alerta, E né? aí a mensagem final é vamos transformar ali, né, mudar os sinais para informação. Isso é o que vale. Os clientes estão dando sinal, né, muitos sinais aí, Não a gente deixa o sinal estão passar, passando, né, por baixo do nosso nariz, a gente não não está faz nada. entendendo e não faz nada. Exato. É complexo, muito bacana. Obrigado, Obrigado a você, Danilo. obrigado pela A oportunidade. Martec agradece aqui, eu te agradeço, né? A gente se conheceu, achei muito legal. Esse seu jeito calmo, tranquilo, mas falou tudo aqui pra gente. E é isso, gente. É mais um podcast da Martec Co. Sigam a gente no @Martec Co. Esse podcast é um patrocínio do Grupo Eagle, que trabalha com outsourcing e também tem uma preocupação com sustentabilidade e com o uso desses equipamentos sendo doado para ONGs que trabalham com serviços de sustentabilidade aqui pelo Brasil. Obrigado a todos e mais um podcast. Sigam lá, marca o sininho, @Martecco no YouTube. Tchau, gente. Até a Tchau, próxima. tchau. Tchau, Obrigado, Danilo. obrigado, Iana. Obrigado.